Bora lá então resolver a questão de número 35 do vestibular de verão de 2019 da UEPG, que diz o seguinte: um recipiente de formato cúbico possui aresta medindo 2 metros. Então nós temos um cubo aqui, eu vou desenhar só para ficar mais fácil a nossa interpretação. E está falando, né, que esse objeto cúbico aí, ele tem a sua aresta, né, medindo 2 metros, tá? Então já vou deixar aqui 2 metros indicando as 3 dimensões, que aí vamos fazer algumas transformações daqui a pouquinho. Um segundo recipiente tem o formato de um prisma de base quadrangular, com a aresta da base medindo 80 centímetros e a altura 120 centímetros. Então agora eu tenho um outro prisma aqui, de base quadrada. E aí nós temos aqui falando que a base aqui é quadrada, né? E a aresta da base mede 80 centímetros. Então aqui nós temos 80 centímetros. Opa, faltou um zero aqui. Deixa eu arrumar ali. 80 centímetros. Muito bem. E aí está falando que a altura desse prisma é de 120 centímetros, tá? E aí é só a gente analisar o que pede cada item. Não precisaria desenhar, eu desenhei só para ficar mais fácil de explicar ali. Então eu vou fazer o item 1 aqui no cantinho que tem espaço. Tá falando que a área total do recipiente cúbico é 240 decímetros quadrados. Como está em decímetros, já vamos deixar essa aresta em decímetro, né, gente? 2 metros, né? O metro aqui é a nossa unidade principal, o decímetro ali vem logo após, então vou ter que multiplicar por 10. Então 2 metros é a mesma coisa que 20 decímetros, tá bom? Então a área total vai ser o quê? A área total vai ser 6 vezes a área de uma das faces, né? Vou colocar aqui a área da face. Então, a área total vai ser igual a 6 vezes. Qual que vai ser a área da face aqui, né? De uma das faces. Como são todos quadrados, então é 20 ao quadrado. Então, 20 ao quadrado. Ok? Então, vai ficar 6 vezes... 20 ao quadrado é 400, então 6 vezes 400. E se fizermos 6 vezes 4, eu tenho 24, completando ali com os 2 zeros, 2.400 decímetros quadrados. Tá bom? Toma cuidado da transformação. Olha, ele colocou 240. Dependendo se você errar um zero aí. Então, esse item aqui ele é falso. Beleza? Item de número 2. Tá falando da área total do recipiente prismático, que é o prisma aqui, que é 51,2 decímetros quadrados. Também está falando em decímetro, gente. Então, vamos transformar já em decímetro. Como o centímetro ali ele vem depois do decímetro, para transformar isso aqui em decímetro, vai ficar, então, dividido por 10. Então, isso daqui é a mesma coisa que 8 decímetros, né? Que é a mesma coisa aqui. E esse 120 aqui é a mesma coisa que dividido por 10, 12 decímetros. E como que eu vou calcular a área do meu prisma de base quadrada? Então, a área desse prisma, a área total, vai ser 2 vezes a área da base, porque eu tenho duas áreas de base quadrada ali, mais 4 vezes a área da face lateral, tá? Mais 4 vezes a face da área lateral. Eu vou colocar aqui mais 4 vezes a área da face lateral, tá? Só para a gente não se perder aqui no que a gente vai fazer. Então, a área total vai ser igual. 2 vezes a área da base. A área da minha base vai ser o quê? É um quadrado, ok? Então, como eu tenho um quadrado, vai ficar 8 vezes 8, 64. Então, 2 vezes 64. Mais 4 vezes a área de uma face lateral aí. A face lateral, ó, eu posso considerar essa face aqui, por exemplo, é um retângulo, né? Então, vai ser o quê? 8 vezes 12, mais 8 vezes 12, que é essa parte aqui da face lateral. Ou seja, a minha área total vai ser igual. 2 vezes 64, eu tenho 128. Lembrando que a gente já está calculando em decímetro, tá? Mas, aqui eu tenho 8 vezes 12, então 12 vezes 8... Aqui, ó, pensa assim, ó, 8 vezes 1 ali é 10, né? Então, 8 vezes 10, 80, mais 8 vezes 2, 16. Então, 96. E aí, esse 96 eu ainda tenho que multiplicar aqui por 4, tá? 4 vezes 6 eu tenho 24. E 4 vezes 9, 36, mais 2, 38. Então, eu tenho 384. Então, mais 384. Somando esses dois valores aqui, né, 128 mais 384, aqui eu vou ter 12, aqui eu vou ter 3, então 11, e aqui eu vou ter 5. Então, nós temos aqui
512 decímetros quadrados, tá? Que é a área também. Então, ali está falando 51,2. Toma cuidado se você fizer em centímetro e depois for transformar, para não transformar errado, ou também, né, não transformar errado no início. Então, por enquanto, os dois itens iniciais estão incorretos. Item 4. A diferença entre os volumes desses dois recipientes é de 7.332 decímetros cúbicos. Observa que também está falando em decímetros, gente. Então, vamos lá. O volume, vou chamar esse item aqui de 1 e esse aqui de 2, tá? O volume 1, quanto que é? Que é o volume do cúbico ali. Vai ser a aresta elevado ao cubo, né? Porque é um cubo. A aresta é 20 decímetros, então vai ficar 20 decímetros aqui elevado ao cubo. Quanto que é 20 elevado ao cubo? É 20 vezes 20 vezes 20, que vai dar exatamente 8.000, né? Então, 8.000 decímetros cúbicos, certo? E agora eu vou achar o volume do recipiente prismático, que vai ser o quê? O volume 2, que eu chamei de ali do item 2. No volume 2, gente, eu vou fazer a área da base vezes a altura, tá bom? A área da base vezes a altura. Também vou usar já em decímetros. A área da base é 8 vezes 8 decímetros, né? Que vai dar 64. Eu vou deixar aqui como 8 vezes 8, que é a área da base, vezes a altura também em decímetros, que nesse caso ali é 12 decímetros. Então, vai ficar 64 vezes 12. Tá bom? Fazendo aqui 64 vezes 12, nós teremos 2 vezes 4, 8, 2 vezes 6, 12, mais o 1 vezes 4, 4, 1 vezes 6, 6. Aqui eu tenho 8, 6 e 7. Então, eu tenho 768 decímetros cúbicos. Fazendo essa diferença aqui, gente, nós vamos fazer, então, o V1 menos o V2, que vai ficar o V1, que é 8.000, menos 768, tá? Que vai dar exatamente aí, como mostra no enunciado, 7.232 decímetros cúbicos. Então, ele é um item que é verdadeiro, ok? Eu sei que eu vou somar 4 aqui por enquanto. E, por fim, o item 8, que nem precisa eu fazer o cálculo, está falando que o volume do prisma ali, que é o volume 2, é 768 decímetros cúbicos. Nós já calculamos isso bem aqui, né, no item 4. Então, ele é um item verdadeiro também. 4 mais 8, 12. Resposta final, 12. Ok? E essas aí foram as 5 questões, né? Essa especificamente a questão 35, né? Mas a quinta questão da parte da prova aí de conhecimentos gerais. Espero que essas resoluções tenham lhe ajudado. Bons estudos e até a próxima.